Existem muitos animais que vemos todos os dias, como cães, gatos, roedores e pássaros. Mas alguns são tão raramente vistos que os descreveríamos como míticos. Para ser honesto, ninguém realmente sabe se alguns deles são reais, e alguns parecem tão estranhos que não deveriam ser reais. 5 criaturas míticas que só foram vistas uma vez. Yeti. O Yeti, também conhecido como o Abominável Homem das Neves, é uma criatura semelhante a um macaco que supostamente habita as montanhas do Himalaia, na Ásia. Muitas tentativas foram feitas para reunir evidências que sugerem a existência do Yeti, mas até agora, todas as evidências disponíveis são anedóticas. Relatos visuais de pessoas, gravações de vídeo questionáveis, fotografias borradas e moldes de pegadas não fornecem uma confirmação definitiva. Alguns dos avistamentos mais famosos foram desacreditados, e continuamos distantes de saber se o Yeti é uma criatura mítica ou real. Acredita-se que a ideia do Yeti tem origem na tradição dos Sherpas, e é possível que alguém tenha feito uma identificação equivocada de um iaque, urso ou outra criatura grande em algum momento. O Yeti é descrito de forma semelhante ao pé grande na América do Norte, e frequentemente são feitas comparações entre os dois. Em resumo, embora existam histórias e lendas fascinantes sobre o Yeti, atualmente não há evidências científicas sólidas que confirmem sua existência. A questão de sua realidade continua sendo um mistério e objeto de especulação. Monstro do Lago Ness. O Monstro do Lago Ness é uma criatura lendária do folclore escocês que supostamente habita o Lago Ness, nas terras altas da Escócia. Conhecido localmente como Nessie, é descrito como uma criatura de grande pescoço alongado, com uma ou mais corcovas e um comportamento muito reservado. Apesar de ninguém ter conseguido capturar uma imagem clara dessa criatura, a lenda do Monstro do Lago Ness é amplamente discutida e é recomendada como uma atração turística se você visitar a Escócia. A história do Lago Ness começou na década de 1930, quando o jornal Courier publicou informações sobre um suposto avistamento relatado por um homem chamado George Spicer. Após a publicação de seu relato, o jornal recebeu inúmeras cartas detalhando outros avistamentos de dragões marinhos, serpentes e um monstro aquático. Eventualmente, todos concordaram em nomear a criatura como Monstro do Lago Ness, ou Nessie, como é conhecido desde então. No entanto, relatos sobre o monstro datam de muito antes da década de 1930. Desde então, houve dezenas de supostos avistamentos do Monstro do Lago Ness, mas a maioria deles foi posteriormente provada como sendo outras coisas, como aves, ondulações na água, troncos flutuantes, entre outros. Teorias científicas e expedições de busca foram realizadas ao longo dos anos para tentar desvendar o mistério do Nessie, mas até o momento, não há evidências concretas que comprovem a existência do Monstro do Lago Ness. Em resumo, a história do Monstro do Lago Ness desperta curiosidade e fascínio. E se você visitar a Escócia, certamente aprenderá mais sobre essa criatura lendária, mas é importante lembrar que sua existência ainda não foi confirmada cientificamente. Chupacabra. O chupacabra é uma criatura lendária do folclore americano, cujas descrições variam dependendo do país ou região em que as pessoas afirmam tê-la visto. Seu nome significa chupacabra em espanhol, pois é dito que ataca gado, especialmente cabras, e suga seu sangue. Alguns o descrevem como um réptil, enquanto outros o veem como mais uma criatura alienígena. A maioria concorda que ele é do tamanho de um pequeno urso, com espinhos que percorrem seu pescoço até a base da cauda. No entanto, algumas pessoas especulam que ele se parece mais com um cachorro do que com um urso. Relatos de avistamentos semelhantes ao chupacabra existem desde a década de 1970, com pessoas dizendo tê-lo visto desde Maine, nos Estados Unidos, até o Chile, e até mesmo em outros países fora das Américas, como Filipinas e Rússia. Para muitos, a crença na existência dessa criatura surgiu a partir de um evento em 1975, quando foram relatados assassinatos de gado na pequena cidade de Moca, em Porto Rico. Muitos fazendeiros da região afirmaram que seus animais estavam sendo mortos e encontrados drenados de sangue, com pequenas incisões circulares. No entanto, nos últimos anos, especialistas forenses afirmaram que provavelmente os culpados por esses massacres de animais eram cães de rua. Apesar das histórias e relatos populares, não há evidências científicas concretas que comprovem a existência do chupacabra como uma criatura sobrenatural ou desconhecida. Como resultado, a existência real do chupacabra permanece incerta e é amplamente considerada como uma lenda ou uma interpretação equivocada de eventos naturais ou ataques de animais conhecidos. Narvais. Os narvais não são criaturas míticas, eles são reais, embora a maioria de nós provavelmente nunca os veja pessoalmente.
Eles são praticamente os unicórnios dos oceanos. Os narvais são baleias dentadas, e os machos possuem presas longas e retas que se projetam de seus dentes caninos do lado esquerdo. Eles crescem até cerca de 18 pés de comprimento, pesam até 3.530 libras e não possuem barbatanas dorsais. Em comparação com outras baleias, eles também são únicos de outras maneiras, como a ausência de fusão das vértebras, ao contrário da maioria das baleias e golfinhos. Em vez disso, suas vértebras são articuladas, o que é mais comum em outros mamíferos. Os narvais habitam as águas árticas do Canadá, Rússia e Groenlândia, sendo predadores especializados do Ártico. Durante os meses de inverno, eles se alimentam principalmente de peixes planos sob o gelo. O bacalhau ártico é uma das suas principais presas durante os meses de verão. Embora entendamos por que muitas criaturas possuem características únicas, os especialistas ainda não têm certeza do propósito do chifre de unicórnio dos narvais. Essa presa pode crescer até cerca de 10,2 pés de comprimento, e cerca de 1 em cada 500 machos possuem duas presas em vez de apenas uma. Apenas cerca de 15% das fêmeas desenvolvem presas, que geralmente são menores. Algumas teorias sugerem que eles usam suas presas como uma ferramenta para abrir buracos no gelo do mar para respirar ou como um órgão acústico. Outras teorias propõem que as presas são um atributo para torná-los mais atraentes para o sexo oposto. Embora não haja um consenso definitivo, a ideia geral é que as presas desempenham um papel mais importante na reprodução e atração sexual do que na alimentação ou captura de alimentos. Ogopogo. Ogopogo é um monstro do lago que se assemelha muito ao monstro do Lago Ness, da Escócia. Ele está enraizado no folclore do Canadá e supostamente habita o Lago Canaga, na província da Colômbia Britânica, no extremo oeste do país. Alguns especialistas afirmam que a ideia do Ogopogo remonta ao folclore dos povos indígenas, mas agora ele se tornou um símbolo comercial e uma representação da região. De acordo com várias fontes, o Ogopogo é descrito como uma grande criatura serpentina do lago, com pele escura e lisa, medindo cerca de 15 metros de comprimento e com um diâmetro mais grosso do que um poste de telefone. Supostamente, ele também é capaz de se mover em alta velocidade, impulsionando-se com sua grande cauda e enrolando seu corpo verticalmente. O primeiro relato detalhado do Ogopogo foi feito em 1872 por Susan Allison, a primeira pessoa não indígena a viver na região. Após o relato de Susan, não houve outros avistamentos detalhados até 1968, quando uma pessoa chamada Art Folden avistou algo se movendo no lago enquanto dirigia na rodovia 97. Ele filmou o que afirmava ser o Ogopogo se movendo na água, gerando grande interesse. No entanto, análises posteriores do filme revelaram que a criatura estava mais próxima da costa do que aparentava, o que reduziu seu tamanho e velocidade, tornando mais provável que a criatura fosse um animal real, como uma lontra ou castor. Embora existam relatos e lendas sobre o Ogopogo, sua existência como uma criatura mítica ou real ainda permanece incerta. A figura do Ogopogo continua a intrigar e encantar tanto os moradores locais quanto os visitantes da região do Lago Canaga. Se gostou do vídeo, deixe aquele comentário, não esquece do like, compartilha com os amigos, e também não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima!